Seja bem-vindo, pastor Enéas. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, um bom dia para todos. Uma alegria mais uma vez estar com vocês. Neste assunto, tem alguns assuntos que eu gosto de falar, né? Saúde, pela necessidade que nós temos de fazer a reforma de saúde, que é um pedido de Deus, né? Essa é uma grande responsabilidade. Família, porque as maiores tentações do inimigo são em relação à família. Profecias, porque nós estamos em cima da hora, né? Jesus está voltando e gosto muito também. E anjos, que é a minha, vamos dizer assim, o que Deus deu de presente para a minha vida, que me enche de alegria falar sobre isso, porque, em primeiro lugar, é a nossa segurança, a nossa proteção, que estamos rodeados por milhares de anjos. E quando eu era pequeno, eu pensei que era só o anjo da guarda, né? E agora a gente vê que não, o anjo da guarda é o nosso coronel. E um coronel tem no mínimo 6.000 anjos, né? Uma legião. Mais ou menos isso, né? Que seja muito mais. E que se for 6, tá bom também, né? Mas o importante é que nós temos um muro de fogo ao nosso redor, que são esses anjos, está em Zacarias, né? E protegendo a cada um de nós e a cada lar. Por isso a importância do lar. E hoje nós vamos falar sobre anjos no Novo Testamento, com Jesus, claro, né? A encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus e a sua infância. Os anjos estavam sempre ali. E que a gente tire a seguinte lição, que o que Jesus teve de proteção dos anjos, nada menos você pode ter, desde que você peça. Pedida-se-vos-á. Muito bem. Deus é o Deus dos milagres. Pelo seu infinito poder, ele pode modificar tudo. Ele pode transformar tudo. E o principal é o nosso caráter. Mas ele também é o Deus dos mistérios. Quanta pergunta eu tenho aqui. A minha lista está com mais de 1.000 já. Para quando chegar no céu, ele vai responder todas as nossas perguntas. E o maior de todos os mistérios, com certeza, é a encarnação de Jesus. Como o Deus do universo se transformou em homem e uniu a humanidade. Então, é um mistério não somente para nós. A Bíblia diz que é um mistério para os anjos que gostam de atentar para esse assunto e que vão estudar durante toda a eternidade este assunto junto conosco. E é um assunto sem fim. É o maior de todos os mistérios. E então alguns textos de Ellen White que falam sobre isso, né? Quão imenso é o contraste entre a divindade de Cristo e a indefesa criancinha na manjedoura de Belém. Pois ainda assim o Criador dos mundos, aquele em quem habita a plenitude da divindade, manifestou-se como indefeso bebê numa manjedoura. Mais excelso do que qualquer dos anjos, igual ao Pai em dignidade e glória, vestido agora do manto da humanidade. Divindade e humanidade combinaram-se misteriosamente, pois o homem e Deus tornam-se um só. É nessa união que encontramos a nossa esperança. Que lindo, né? A, a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, o nascimento de Jesus, é o acontecimento, até aquele momento, mais esperado do universo. Não é para nós, não, gente. É para o universo. A vinda de Cristo ao nosso mundo foi um grande evento, não apenas para a Terra, mas para
todos os mundos do universo de Deus. Por isso que eu gosto de falar, né? Dos bilhões e bilhões de mundos criados por Deus que são perfeitos. E eles estavam olhando para esta terra neste acontecimento. Diante das inteligências celestiais, devia Jesus assumir a nossa natureza e ser tentado em todas as coisas, assim como nós somos. Vindo habitar conosco, Jesus devia revelar Deus tanto aos homens quanto aos anjos. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso desígnio da graça de Deus, o mistério do amor que redime, é o tema que os anjos desejam bem atentar. E será seu estudo através dos séculos sem fim. Olha, para os anjos também. Satanás havia se gabado diante dos anjos. E quando Jesus assumisse a natureza humana, ele ia se tornar tão fraco que Satanás o venceria, porque seria mais poderoso. Mas isso não aconteceu. A vitória de Jesus foi suprema. Ele vangloriava-se, Satanás, né, de que Adão e Eva não haviam conseguido resistir às suas insinuações quando lhes apelara ao apetite. E foi a primeira tentação de Jesus no deserto, apetite. E qual é a pior tentação de hoje em dia? Apetite. A natureza de Cristo, natureza humana de Cristo, foi criada, ele nem sequer possuía poderes angélicos. Era humana, idêntica a nós. Cristo, na sua debilidade humana, deveria suportar as tentações daquele que possuía os poderes de uma natureza mais elevada, a natureza que Deus outorgara à família celestial. Então, a luta de Cristo foi muito grande, porque ele estava lutando com um poder superior. Nós, pelo poder de Deus em nossa vida, podemos ser vitoriosos muito mais facilmente sobre o inimigo, porque é o poder de Deus na nossa vida. Não é nós que estamos lutando contra o inimigo. A história de Belém é inexaurível. Nela se acham ocultas as profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Maravilhamos-nos do sacrifício do Salvador em trocar o trono do céu pela manjedoura e a companhia dos anjos que o adoravam pela dos animais numa estrebaria. Olha que troca que Deus fez, né? Cai todo o orgulho e a presunção humana diante da humildade de um Deus que toma a natureza humana. E aqui ela coloca que se Jesus tivesse tomado a natureza humana de Adão antes do pecado, já teria sido uma humilhação para o Deus Todo-Poderoso. Imagine depois de 4.000 anos de pecado, depois da degeneração, quando a raça humana chegou no fundo do poço, quando a média de vida era de 35, 40 anos, quando a doença, morte, estava por todo mundo. E ainda aí, além disso, o inimigo, diz o Desitado das Nações, havia dominado todas as nações da terra. E a única que ainda tinha alguns era o povo de Israel, sem ser dominados pelo inimigo. Mas numa geração de pregação dos discípulos, mudou. O cristianismo invadiu o mundo inteiro. Com Deus, Cristo não poderia, como Deus, Cristo não poderia ser tentado a pecar. Assim como não fora tentado a quebrar seu concerto no céu.
Quando, porém, Cristo humilhou-se e assumiu a natureza humana, colocou-se sob a tentação. Ele não assumira nem mesmo a natureza dos anjos, mas sim, que também são criados, mas sim a humanidade. A única diferença entre a nossa natureza e a de Cristo é que ele nunca pecou. Sendo da nossa própria carne, com ossos, cérebro e músculo, compartilhava das fraquezas da humanidade. E veio, e ainda foi da última classe, né, da humanidade. Pobre, carente e cheio de humilhação. Foi humilhado muitas vezes, desde pequeno. Nós vamos ver um texto sobre isso aí. No menino de Belém encontrava-se encoberta a glória, ante a qual se curvam os anjos. Com essa inconsciente criança era a semente prometida em Gênesis 3,15, que apontava aquele primeiro altar nos portais do Éden, apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já pensou a tristeza de Adão e Eva, sacrificando o primeiro cordeirinho? Os anjos contemplavam os cansados viajantes, José e Maria, né? No caminho de Nazaré para Belém. Que viagem, que difícil. Enquanto esses se dirigiam à cidade de Davi para serem registrados segundo o decreto do César Augusto, imperador romano. Eles vieram a essa cidade pela providência de Deus. Foi Deus que fez com que o César Augusto fizesse o decreto para que José e Maria tivessem que sair de Nazaré e vir para Belém para cumprir uma das 2.500 profecias sobre o Messias, que ele deveria nascer em Belém. E quando chegaram em Belém para procurar hospedagem, não havia lugar. Os ricos já haviam tomado todas as casas, todos os hotéis, e sobrou lá no finalzinho da cidade, que não era tão grande assim, né? Mas lá no finalzinho da cidade, uma estrebaria para eles passarem a noite. E ali nasceu o nosso Salvador. E os anjos contemplando tudo. Compreendeu-se no céu que chegara o tempo do advento de Cristo ao mundo, e os anjos deixaram a glória para testemunhar a sua recepção por parte daqueles a quem viera abençoar e salvar. Acharam alguém? Chegando à terra, os anjos se aproximaram, em primeiro lugar, do povo de Deus, o povo que Deus havia separado dentre as nações do mundo, como seu tesouro peculiar. Não acharam ninguém, não acharam interesse nenhum pela chegada do Messias. E olha, depois de 2.500 profecias, e eles estavam esperando sem aguardar. Esse é o problema. Hoje nós podemos estar esperando Jesus sem aguardar. Aguardar é diferente. Aguardar é quando você vai receber uma visita e você arruma a casa, enfeita, deixa tudo bonitinho, aí você está aguardando. Esperar, você não faz nada. Assim estavam os judeus. E nós, como estamos esperando a volta de Jesus hoje? Um anjo visita a terra a fim de ver quais estavam preparados a receber a Jesus. O anjo para por algum tempo sobre a cidade escolhida e sobre o templo onde a presença divina tinha sido manifestada durante séculos, Shekinah. Mas mesmo ali, ele encontrou completa indiferença nos líderes, nos principais sacerdotes. Nada. E aí, quando ele está voltando para o céu,
ele ouve uns pastores que estavam lá no meio da noite cuidando das ovelhas e olhando para o céu e comentando um com o outro. Está na hora de nascer o Messias, de cumprir todas as profecias que nós estamos aguardando. E aí o anjo enche de alegria e todos os anjos se dirigem para aquelas planícies onde estavam os pastores. O anjo chefe, né, coronel, se aproxima dos pastores vestido com a armadura celestial. Os pastores se assustam. O anjo então diz: não temas, pois eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Em seguida, a multidão de anjos rodeia aquele lugar. E tinha anjo ali em tudo que era lado. E começaram a cantar: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Os pastores se enchem de alegria diante dessa demonstração dos anjos, e os anjos retornam para o céu, e nessa subida para o céu, felizes agora por terem encontrado um grupo de pessoas esperando a volta de Jesus. Eles formam a estrela. E essa estrela é vista pelos magos do outro lado do planeta, no Oriente. E os magos também estavam esperando. Satanás, ao ver aquela visita dos anjos, ele se assusta, treme de medo. Agora o seu reino estava dividido. O que ele achava que era só dele, o reino das trevas, o império das trevas, o domínio das trevas, agora vem Jesus para implementar o reino da graça, que quando ele voltar pela segunda vez será o reino da glória, eternamente. E os magos, sábios, ricos, nobres, filósofos, estudiosos da astronomia, estavam olhando para o céu, porque eles sabiam pelas profecias de Balaão que apareceria a estrela como sinal do nascimento do rei Jesus. E quando eles veem a estrela de anjos, eles agora nasceu. Aí os anjos também em sonho, naquela noite, aparecem para eles: vão lá visitar o rei Jesus que nasceu. E eles então, numa longa caminhada, trazem presentes para o rei Jesus, que nasceu pobre numa manjedoura. Eles seguem então a estrela de anjos até perto de Jerusalém. Aí, quando eles chegam perto de Jerusalém, a estrela se apaga. Eles não veem mais. Providência de Deus, porque quando eles chegaram na porta de Jerusalém, já perguntaram para todo mundo: onde está o rei? Onde está o rei que nasceu? E aí espalhou-se a notícia em toda Jerusalém. E eles foram usados agora como missionários para difundir que Jesus havia nascido. Assim como os pastores, quando foram em caminho primeiro, né? Primeiro chegaram os pastores lá em Belém, por onde eles passavam, com quem eles conversavam, eles diziam: nasceu o menino Jesus. Aqueles homens vieram de longe para ver Jesus e falavam com todos no caminho também, foram usados como testemunhos
Deus quer nos usar como testemunhas todos os dias. Todos os dias nós precisamos dar testemunho do amor de Deus por nós e do sacrifício dele na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Porque a única coisa que vai nos tirar do céu é não confessarmos os nossos pecados, é não sermos perdoados pelos nossos pecados. Porque pecados todos nós cometemos. A diferença é confessamos ou não os nossos pecados. E agora eles chegam até o templo, os líderes nada, nem interessados por eles. Chegou até Herodes. Herodes suspeitou que era um complô contra ele, que era uma revolta. Chamou os sacerdotes e disse: e aí, me explica isso aí. Onde vai nascer o rei? Foi bem sutil. E os sacerdotes enrolaram Herodes, não queriam contar, depois acabaram contando que era em Belém. Aí ele ficou mais ainda desconfiado. E aí chama os reis em particular e diz: olha, quando vocês acharem o Messias, você vem e conta para mim que eu também quero ir lá adorá-lo. Mentira. E foram os reis magos para Belém, pertinho ali de Jerusalém. Mas olha que eles saíram de Jerusalém. Aparece a estrela de anjos de novo. E passa por Belém e vai lá no final, a estrela, apontando exatamente o lugar que estava Jesus ali com José e Maria. E aí eles entram e encontram o rei do universo, que eles esperavam que estaria na melhor casa de Israel. Estava numa estrebaria, envolto em panos numa manjedoura. Mas mesmo assim, eles reconheceram o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava encarnado. Meus queridos, essa história é muito linda, mas eu tenho que terminar por causa do meu tempo. Na infância de Jesus e na juventude de Jesus, os anjos estavam sempre com ele. Ao longo de toda a sua infância e juventude, Jesus demonstrou a perfeição do caráter. É o que nós precisamos agora. E os anjos estão aqui para nos ajudarem a chegarmos a essa semelhança do caráter de Cristo Jesus. É um nível muito elevado. E os anjos são para tudo. Próxima vez que eu falar para vocês, não esqueçam de me cobrar. Será sobre as 7 missões dos anjos. Me cobrem. E vocês vão ver quanta coisa os anjos podem nos ajudar. Que Deus abençoe todos vocês. Que dê uma semana muito abençoada. Continue pensando nos anjos, na infância de Jesus, no ministério de Jesus. Mesma coisa que Jesus teve de proteção, de demonstração de carinho do Pai, você também tem. Porque você é um irmão de Jesus. Você também é filho, no sentido humano, nós somos irmãos de Jesus. No sentido humano, no sentido divino, somos filhos do Deus Todo-Poderoso. E Jesus também é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Somos uma família, a família do céu, protegida nessa batalha que está terminando. Você tem que estar do lado certo. Faça as suas escolhas. Peça proteção. Peça ajuda dos anjos. E Deus vai enviar milhares de anjos para proteger você e a sua família. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Estamos felizes e alegres, nosso coração está pegando fogo com essa mensagem de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Mesmo em meio a esse conflito que está para terminar, e depois dele só haverá paz, felicidade, tudo de bom. Nós queremos logo que termine mesmo, Senhor.
para podermos viver contigo para sempre, ao vivo, face a face, conhecermos nossos anjos que nos guardaram desde antes do nosso nascimento, conversarmos, assim como o Senhor conversava com Adão e Eva todos os dias, de manhã e à tarde, no Éden, nós vamos voltar a nos reunir. Ó Pai, muito obrigado por essa mensagem que nos fortalece, que nos motiva a nos prepararmos, a desenvolvermos um caráter mais semelhante ao de Cristo Jesus, a atingirmos o nível que o Senhor deseja para cada um de nós. Pai querido, perdoa-nos as nossas negligências, nossas falhas, o nosso passado. Perdoa os nossos pecados, lava-nos e purifica-nos pelo sangue de Jesus. Queremos a vitória. Por isso nós precisamos do teu poder na nossa vida, da tua proteção, do ministério dos anjos. Ó Pai, por favor, abençoe de maneira especial cada um dos grupos do Go Six, a cada família aqui representada no Go Six. 90 pessoas. Que grupo maravilhoso. Abençoe de uma maneira muito especial, rodeando-os com seus mais poderosos anjos a todos. Oramos de maneira especial também para o nosso querido pastor Anderson, pelo seu ministério, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pela sua esposa, pelos filhinhos. Que eles sejam rodeados pelos teus poderosos anjos. Abençoa todos nós, nos dá uma semana muito feliz e de vitórias para nós desconhecidas, mas o Senhor já sabe tudo o que vai acontecer. E por isso confiamos a nossa vida inteiramente em tuas mãos. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus.